Hoje eu quero te convidar para entrarmos na epístola aos Tessalonicenses, a primeira epístola que sempre trazemos aqui para você. Antes de falarmos sobre os capítulos, hoje, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, o livro todo, eu trago quem escreveu esse livro, quando foi escrito, para quem foi escrito e por que ler esse livro e o que buscar nele. O apóstolo Paulo foi quem escreveu. Aliás, nós falávamos sobre isso ontem, quando entramos nessa época em que ele esteve ali junto aos Tessalonicenses. Possivelmente ainda em 50 depois de Cristo, ou um pouquinho depois. Paulo escreveu aos cristãos da igreja de Tessalônica, fundada em sua segunda viagem missionária. Distúrbios e oposições o haviam forçado a deixá-los antes do desejado. Notícias posteriores do progresso da igreja, porém, incentivaram Paulo a escrever, elogiando-os por crescerem no Senhor e exortando-os a corrigirem alguns equívocos. Embora tenha muitos séculos, 1 Tessalonicenses foi escrita para uma época como a nossa. Ela fala a uma cultura cheia de imagens sedutoras, tentações sexuais, dá uma perspectiva eterna do debate sobre as coisas materiais e questiona os valores que corrompem os caminhos de Deus. Se você já se esforçou por manter uma vida íntegra numa sociedade libertina, 1 Tessalonicenses oferece uma palavra de incentivo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Veremos isso no capítulo 5, no versículo 24 deste livro. À medida que lê, observe as maneiras práticas como os cristãos podem levar uma vida santa numa cultura hostil aos valores cristãos. Você descobrirá normas sobre relacionamentos e limites para uma vida numa cultura imoral. Acima de tudo isso está uma perspectiva de vida moldada pela eternidade. E você encontrará informações empolgantes sobre os tempos do fim e sobre a segunda vinda de Cristo. No capítulo 1, no versículo 9, quando fala sobre ações de graças, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A fé dos cristãos tessalonicenses era louvável, pois haviam assumido diante das provações, perseguições e tribulações o Senhor Jesus, testemunhando que essa é a única fé que produz vida e salvação. Eles tinham um Deus para cada questão: Deus da guerra, do amor, da terra, do mar, do prazer, da ira, do céu, do inferno. Como agradar a tantos deuses? Não faz sentido. Parece com os dias de hoje, não é verdade? A antiga religião grega, adotada pelos romanos, estava sempre pronta a acrescentar novos deuses, mas nunca a subtraí-los. Todavia, quando conheceram o Deus único e verdadeiro por meio de Jesus Cristo, os tessalonicenses rejeitaram todos os deuses anteriores. Essa é a fé bíblica. No capítulo 2, no versículo 5, quando fala sobre o proceder do apóstolo Paulo e os seus cooperadores na evangelização naquela região, diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Você sabe que um cristão não vive em busca de bajulação ou glórias para si. Aliás, cuidado com pessoas que buscam por isso.
pois elas têm uma tendência a passar por cima de quem quer que seja para serem reconhecidas. Uma pessoa de Deus transfere toda a honra, toda a glória do seu sucesso, vitórias e conquistas a Deus. No versículo 9, quando ainda fala sobre este assunto, diz: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Decida, como Paulo, não ser um peso para ninguém. Existem profissionais que não rendem na empresa e pessoas que são sustentadas pelos outros e não têm nenhum pesar sobre isso. Devemos ter responsabilidade para com a nossa própria vida e compromissos. Se liberte de qualquer ideia de que as pessoas são obrigadas a lhe sustentar e lhe atender em qualquer momento que você chamar. Lá no versículo 13, quando fala sobre o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações, diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade. É a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Permita que as palavras de Deus operem em sua vida a transformação. Esse devocional, por exemplo, é um instrumento de Deus para falar com você. Percebe que, ao ler cada conteúdo, algo em sua mente e no coração se transforma? É o poder sobrenatural do Espírito Santo que está agindo em você. Lá no versículo 18, quando fala sobre o interesse de Paulo pelos Tessalonicenses, diz: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Da mesma forma que Satanás barrou a ida de Paulo nesta ocasião a Tessalônia, existem ocasiões em que ele também lhe barra de chegar a um determinado lugar ou a um determinado objetivo. Mas, para os que creem no Senhor Jesus Cristo, Deus usa, inclusive, esse bloqueio, criado pelo diabo para manifestar a sua providência. Portanto, se você está em uma ocasião como a de Paulo, creia, confie no controle de Deus e que aquilo que o diabo causou em seu caminho se converterá em grandes vitórias. Lá no capítulo 3, no versículo 3, quando Paulo envia Timóteo e as boas notícias são trazidas por ele, diz: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Deus usa as nossas experiências desagradáveis para realizar em nós os seus propósitos mais elevados. Naquela ocasião, eles estavam vivendo momentos de tribulação e perseguição. Sofrer pela nossa fé edifica o caráter e desenvolve a fé dentro de nós. As provações nos levam a aprender e que nós encontramos estes ensinamentos na prática e não numa sala de aula. Até mesmo Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você pode confirmar isso em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Busque tirar das situações que você enfrenta o melhor de si e aprimorar suas atitudes para agir com excelência. Agora no capítulo 4, no versículo 3 ao 7, quando ele fala sobre a prática da santidade, o primeiro versículo 3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E que cada um de vós, versículo 4, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra,
E aí ele continua falando sobre o proceder na santificação. Ser santificado significa ser santo ou ter a qualidade da santidade. Significa tornar-se mais como Jesus, consagrado e separado para os propósitos de Deus. Alguns creem que a santificação ocorre de modo miraculoso e instantâneo. Outros consideram um processo que dura a vida inteira. Ainda assim, um milagre de Deus. Muitos combinam essas ideias para dizer que os cristãos são santificados em Cristo e continuam a ser santificados à medida que crescem nele. Nessa passagem, Paulo menciona 3 áreas da vida em que a santificação pode ocorrer. No relacionamento conjugal, a pureza sexual não pode ser comprometida, a intimidade sexual é somente para o casamento. Nos relacionamentos entre cristãos, a confiança e o amor devem dinamizar os relacionamentos na igreja. O cristão não pode levar a vida dupla servir a Deus com eficiência. E nos relacionamentos com todos os demais, uma vida decente, ordeira, segundo os princípios de Deus, alcançará o respeito dos que não são da igreja. Com o auxílio de Deus, podemos tomar a decisão de obedecer-lhe, vivendo em consonância com a sua vontade. No versículo 17, diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Falando aqui sobre a volta do nosso Senhor Jesus. Da mesma forma que o nosso Senhor subiu aos céus diante dos apóstolos após a sua ressurreição, ele voltará em glória. E se ainda aqui estivermos, subiremos com ele. E no tão divulgado arrebatamento. E assim viveremos eternamente com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No versículo 4 ao 8, ele fala mais sobre a vinda do Senhor, que é certa e repentina, e diz sobre a necessidade da vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. E ele continua falando sobre esse detalhe importante. Paulo usou a palavra dormir no sentido de estar espiritualmente adormecido, inconsciente da vontade de Deus. Inconsciente da vontade de Deus, sendo os cristãos do dia, ou seja, iluminados, devemos estar alertas espiritualmente, pois quando estamos dormindo na fé, ficamos completamente entregues aos ataques malignos. E no versículo 19, do capítulo 5, quando ele fala sobre não apagar o espírito, existem pelo menos 2 maneiras pelas quais se pode apagar o espírito. Não dar ao espírito a liberdade de agir ou tentar fazer a obra do espírito na força humana. É provável que Paulo tivesse em mente os dons espirituais e quisesse que as pessoas estivessem abertas para a obra do Espírito Santo. Queria que os tessalonicenses permitissem o uso dos dons espirituais para edificação de todos. E para terminar, no versículo 23, quando ele fala sobre o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, deixa registrado os 3 corpos que todos nós possuímos: espírito, alma e corpo. O corpo que veio do pó, ao pó voltará, como está escrito em Gênesis 3,19 e Eclesiastes 12,7. O espírito, que é o fôlego de Deus colocado em nós, volta para ele, como está escrito em Gênesis 2,7 e 12,7. A alma, que é a eternidade dentro de nós, vai para o reino celestial ou para o tormento eterno, como está escrito em Mateus 25:46 e Lucas 16:22 ao 23. Os cristãos não serão julgados, serão justificados, como está escrito em Romanos 8, versículo 1 e João 5:24. Os ímpios serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre eternamente, como está escrito em Apocalipse 20:12 aos 15 e 21:8. Eu fico por aqui com 1 Tessalonicenses, amanhã eu entro em 2 Tessalonicenses e voltamos para o livro de Atos. Você é especial para Deus.
Até amanhã.